ao longo de um ano em Cajazeiras com abrangência regional. Nós acompanhamos atentamente várias discussões que aconteceram na sede do SESC Senat em Cajazeiras, reunindo profissionais liberais, segmentos do comércio, do terceiro setor, a sociedade inteira discutindo a inovação e o desenvolvimento para essa região. O movimento líder, movimento sertanejo com abrangência a nível regional. E eu estou recebendo hoje aqui na nossa TV Diário do Sertão para falar sobre essa agenda positiva, inovadora e necessária para o sertão paraibano, Júlia Medeiros, que é a gerente do SENAC Cajazeiras, que está aqui com a gente, recebendo também o Alexandre Costa, que é o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL de Cajazeiras, Silton Henrique, ele que é arquiteto, Marcelo Martins, empreendedor, e o Abinadab Andrade, que é o diretor-geral do campus do IFPB Cajazeiras. Turma, sejam todos bem-vindos e bem-vinda, Júlia. Alegria tê-la aqui e tê-los aqui no nosso programa para falarmos sobre essa agenda tão importante. Júlia, sendo cavalheiro aqui, né, iniciar pelas damas, seja muito bem-vinda. A importância desse tema que tem sido pautado ao longo desse ano, que tem gerado toda essa discussão a nível regional. Boa tarde. Boa tarde, Zé Neto, todos que nos assistem, nos escutam, da TV Diário do Sertão. Excelente e importante canal de comunicação aqui para a região. Queria saudar também os colegas líderes, Abinadab, Marcelo Martins, Silton, Alexandre Costa. De fato, você começou introduzindo muito bem o que significa a nossa agenda, o que significa o líder para o território, para a região. Então, dizer, antes de mais nada, que o líder, o próprio nome, a nomenclatura, ela já elucida muito bem, né? Ela já consegue definir muito bem qual é o nosso propósito. São lideranças reunidas para o desenvolvimento regional. E, por isso, o líder. Na verdade, ela é um programa, né, que foi disponibilizado pelo SEBRAE, através da agência regional. E, de fato, foram vários encontros, né? Esse é um programa que tem esse objetivo, o objetivo primeiro, digamos assim, de reunir lideranças, representantes das instituições, como você bem falou, contemplando poder público, instituições de ensino superior, educação, sociedade civil organizada, o terceiro setor, todos reunidos e envolvidos numa metodologia, né, muito bem desenvolvida por 2 mediadores que visitaram por todo esse tempo a nossa cidade, com o objetivo exatamente de construir uma agenda de desenvolvimento regional. Uma agenda que pudesse representar, na verdade, um norte para que o território, para que a região do Alto Sertão pudesse trilhar ao longo de 10 anos. Então, esse é o nosso objetivo. Então, a gente se reuniu, né, todos os líderes, foram muitos, né, lembrar que todos os municípios do Alto Sertão que foram convidados, na verdade, foram convidados e a grande maioria deles tiveram representatividade ao longo desse debate. A gente costuma dizer que foi um amplo debate, porque, de fato, foram 8 encontros, não é isso, pessoal? 8 encontros, cada encontro com um objetivo, aquele primeiro momento de sensibilização para fazer com que nós entendêssemos qual era o papel de cada um, qual era o papel que a gente desempenhava. Marcelo Martins, hoje pela manhã, muito bem dizia, a gente às vezes até já fazia, né, e faz muita coisa pelo desenvolvimento, cada um no seu segmento, no seu eixo, educação, tecnologia, inovação, outros com um poder de articulação importante, mas o programa Líder vem para, a gente até costuma dizer que vem para amarrar as pontas e fazer todo mundo compreender qual o caminho. Por isso que a agenda ela tem esse significado de farol para o desenvolvimento. Por isso que nós colocamos na agenda, de uma forma muito clara e pragmática mesmo, quais eram os eixos, quais eram os macro-objetivos que nós iríamos percorrer a partir deste ano até 2033. Então, a agenda tem um prazo definido para que a gente possa estar, inclusive, sistematicamente acompanhando os indicadores, monitorando as nossas ações. Então, em síntese, esse grupo, né, se reuniu para desenvolver essa agenda, fruto desse trabalho de todo esse tempo, com a metodologia, repito, bem definida a partir do estudo de indicadores, momento em que a gente pôde observar e estudar quais eram as vocações
do território, né, para que a gente pudesse potencializar, também olhar para o novo, ousar em algumas propostas, para que daqui a gente possa enxergar o território daqui a 10 anos. Como é que a gente quer ver o Alto Sertão? Como é que a gente quer que as pessoas lembrem do Alto Sertão ou pensem no Alto Sertão? A gente sempre dizendo que nós temos uma missão, né? A gente sempre fala que a gente tem essa missão que é fazer desse território o lugar de oportunidades. De fato, e a análise do ambiente, ela é primordial. É ou não é, Alexandre Costa, presidente da CDL? Meu cumprimentos a vocês, Zeneto, e nossos companheiros aqui, hoje podemos chamar de líderes, e os nossos telenautas. Todos líderes sem liderados. Agora, né? Líder mesmo. Bom, na realidade, você foi até preciso, Zeneto, quando você definiu essa agenda de desenvolvimento regional, principalmente do Alto Piranhas, que na realidade é um conceito novo, que na realidade é um projeto, é um plano diretor, ou seja, e eu vejo essa ação, quando surgiu o projeto Líder, eu vejo como um misto de engajamento, um misto de compromisso e um misto de desafios. Então, na realidade, nós temos, ou seja, um compromisso, ou seja, nós estamos ao longo de oito encontros, nós fechamos esse projeto, nós fechamos essa agenda, e nós vamos apresentar a esses 15 municípios esse projeto de desenvolvimento estratégico, como será esses municípios, como será a nossa região daqui a 10 anos, ou seja, 2033, como estará essa região. Então, isso aí, ele surgiu, basicamente, aí, eu fiz essa abordagem hoje pela manhã na imprensa, surgiu de um insight exitoso do SEBRAE, quando ele, para ter a dúvida, que não se trata, ou seja, de um programa de formação de líderes. Ele simplesmente pensou determinadas pessoas que já faziam esse tipo de projeto, ou seja, cada pessoa que atuam nessa área, hoje os chamados líderes, eles já eram naturalmente líderes, existia sua função específica. Como nós temos aqui o nosso Abinadab, hoje está como a diretoria do IFPB, é um professor, ou seja, abnegado na parte de formação tecnológica, já faz isso naturalmente. Então, o projeto ele conseguiu captar essas pessoas para, ou seja, implementar o projeto. O próprio Marcelo Martins, ele incorpora em si a questão da figura da tecnologia e da inovação pela própria sua atividade empresarial. O nosso Cilton Henrique, ele já é, ou seja, indiscutivelmente um profissional da área de urbanismo que tem todas as credenciais que vem fazendo isso. Eu atuo na área da empresa, que eu estou na área de construção, na área imobiliária, e também atuo como líder classista na parte, ou seja, dos grandes desafios, das grandes conquistas de Cajazeiras. Tem aquela história, quando não resolve, chama o Alexandre. E aí saiu nesse comando com várias pessoas, você sabe, esse movimento, que surgiu o curso de medicina, surgiu o IML, surgiu linhas aéreas, e nós estamos com outros projetos. Então, esse aí eu me identifiquei, me senti feliz, me senti em casa. Quando eu fui o convite, eu não conhecia a fundo o que é que se propunha o programa Líder. Mas quando eu cheguei, eu me senti em casa e consegui, além de agregar amigos, pessoas que pensavam exatamente comigo. Então, basicamente, ou seja, esse é o foco do programa Líder. E isso nós vamos apresentar agora, que nós fazemos lá o convite na próxima terça-feira, dia 30. Ou seja, esse projeto é amplo. Agora, é bom que se diga, quando a gente fala nesses eixos, como a Júlia falou, nós temos o eixo, a questão do polo de negócio, que em vários setores, que envolve a questão da indústria, que envolve a questão da saúde, que envolve várias áreas específicas. Nós temos a parte do agronegócio específico e a parte da tecnologia e da inovação. Então, nós vamos apresentar esse projeto, que é intimamente um projeto, é chamado um processo de transbordamento ao longo desses 8. Como é que nós vamos transbordar? Nós vamos expor, estão sendo convidadas as maiores autoridades, representantes políticos aqui da região, para que a gente apresente e explique como é que vai ser o nosso modus operandi, como é que vamos implementar esse projeto. É bom que se diga que nós não queremos concorrer com projetos de posições políticas e governamentais. Nós vamos somar. Em cima, Cilton, a gente pode dizer que é uma consultoria grátis. Nós vamos apresentar. É uma consultoria na outra ponta que nós vamos cobrar. Porque nós temos, em termos práticos, a gente tem desafios pela frente.
E esse programa líder, nós não vamos cruzar os braços. O que é que nós temos que responder a curto prazo? Nós temos que implementar uma fundação Parque Tecnológico Furtado, que faz parte do projeto para compor o projeto do eixo da tecnologia e da inovação, já está em fase implementada, que o professor Antônio Fernandes vai anunciar aqui nesse dia. Nós precisamos, outro detalhe que eu me preocupo muito, que me incomoda. As águas do São Francisco chegaram, professor Benadap. Como nós vamos utilizá-las? Nós já estamos trabalhando nisso, fazendo isso. Eu fiz o registro, fizemos um pedido ao senador Efraim Moraes que instalasse, ou seja, uma representação da Codevasf, que é o órgão responsável para dar outorga d'água para a utilização dessas águas. Então, é um conjunto de medidas, um conjunto de eixos que nós vamos implementar, mas dentro de uma figura, dentro de um aspecto, dentro de uma visão holística, com compromisso. Que a ideia desse desenvolvimento é a questão do desenvolvimento sistêmico. O que é o desenvolvimento sistêmico? Não adianta nós trabalharmos aqui para desenvolver a cidade polo Cajazeiras. As cidades que gravitam em Cajazeiras têm que crescerem junto com a cidade polo, com a cidade mãe. Então, isso é um compromisso, né? Ou seja, é uma causa, por exemplo, uma causa pétrea que nós vamos tocar isso, um desenvolvimento sistêmico de toda a cidade, e por isso nós estamos convocando os representantes que foram convidados dessas todas as cidades para estar presente, conhecer o que é o projeto LIDER e como é que nós vamos atuar. Silton Henrique, a área de abrangência desse programa LIDER, a partir dessa perspectiva de unidade, de não olhar somente para a cidade, obviamente é a principal cidade da região, de todo esse Alto Sertão paraibano, mas de olhar as potencialidades de cada cidade e, a partir disso, atrair também para que uma esteja ligada à outra, a partir de cada realidade local. Boa tarde, Zé Dias. Boa tarde, Júlia, Alexandre Costa, Marcelo, Abinadab. É um prazer estar aqui e saber que quem nos antecede na fala, como fala bem, e que a gente só vai complementar, né? Porque eles já falaram aqui quase tudo. Mas antes de te responder diretamente a pergunta, fortalecer aqui o convite. Terça-feira, dia 30, às 19 horas, a gente espera receber um número satisfatório de pessoas, em torno de 300 a 400 pessoas, que vamos estar lá para mostrar essa agenda, um trabalho de um ano entre esses líderes. Mais de 40 líderes estiveram no Sexto Senado durante 8 encontros, e ali, entendendo os números desse território, trabalhando esses dados e também usando o nosso entendimento da região para mostrar nessa agenda, que não é um Ctrl-C, Ctrl-V de outras agendas espalhadas pelo país, é uma agenda com a nossa identidade, e Cajazeiras está lá, porque é uma cidade polo, é uma cidade maior, mas a intenção é fazer com que esse território ele seja valorizado como um todo. Então, a gente fez um convite para 11 municípios, mas eles vão se integrar a gente 15 municípios, que a gente espera mostrar, e a gente não quer, de forma alguma, interferir nas gestões desses 15 municípios. A gente quer mostrar, através de dados de uma agenda pensada para o desenvolvimento social e econômico, esses 15 municípios, mostrar os caminhos que nós encontramos através de um estudo. Isso, para mim, que já tem um certo tempo de estrada, Alexandre, eu nunca vi isso. Tantos líderes de cidades diferentes, num lugar, confinados num lugar durante 8 encontros, 8 meses, porque a gente diz um ano, porque teve todo um processo após esses 8 meses de formatação da agenda em si, né, dos textos. Então, isso para mim, isso é uma novidade, isso é uma coisa propedêutica, do ponto de vista didático, falando didaticamente, porque foi uma equipe de líderes pensando a região. Isso nunca existiu. Acontece isso nos municípios isoladamente, mas de uma forma territorial isso nunca tinha acontecido. Então, a gente quer mostrar, dia 30, que é possível a gente apresentar uma agenda para que a sociedade conheça essa agenda e, junto com a gente, possa nos ajudar nos fóruns que vão ocorrer, para que a gente possa mostrar os caminhos. Então, sistema viário, indústria, toda a cadeia econômica desses 15 municípios a gente quer atingir. E ela está, entre aspas, pronta, mas os fóruns vão se seguir e nós vamos convidar mais pessoas que não foram integradas ainda. A gente vai fazer convites, aguardem, para que
novos cérebros entrem e possam contribuir com essa agenda, possa desenvolver essa agenda mais ainda. Eu vou parar por aqui. Essa abertura ela é importante para que as pessoas não achem, por exemplo, de que é para um grupo minoritário ou um grupo fechado, né? A ideia é que seja bem amplo mesmo essa discussão. A ideia é que seja técnica, apesar de que nós temos pessoas do poder público, é importante que eles estejam, eles fazem parte do processo. Mas a gente quer mostrar, sem partidarismos, a gente quer mostrar, mesmo com indiretamente partidos ali dentro, né, sendo representados os municípios, mas com a técnica junto, com os dados ali, ancorando a gente, para que a gente possa mostrar as soluções e como fazer a coisa. Marcelo Martins, boa tarde. Essa é a tendência hoje do mundo, né? Se você olha para São Paulo, por exemplo, aconteceu também uma discussão como essa, a projeção de São Paulo daqui a 10, 20, 30 anos. Se nós olharmos para os grandes centros, a discussão é justamente essa. É olhar o cenário atual e projetar o futuro, né? O futuro, embora seja abstrato, é verdade, a gente não consegue tocar. O que nós temos hoje é o passado, é verdade. O presente, vai dizer Santo Agostinho, que é passado também, né? Porque tão logo aconteceu, já se torna passado. O futuro, embora abstrato, mas a gente pode projetá-lo, né? A partir do que nós temos hoje. É ou não é, Marcelo Martins? Boa tarde. É isso mesmo. Inclusive, eu estou aqui representando o eixo de inovação e tecnologia, e é como você falou. Se você olhar para os outros centros em desenvolvimento, os grandes centros de desenvolvimento no país e no mundo, eles têm um planejamento, principalmente voltado, não, em todas as áreas, obviamente, mas principalmente voltado à tecnologia e à inovação, porque é o que dá subsídio para que as outras áreas evoluam também. Então, se você pensa em educação, tem tecnologia envolvida. Se você pensa em saúde, tem tecnologia envolvida. Se você quer se diferenciar através de quê? Da inovação. Então, eu estou aqui representando justamente um eixo em que as pessoas têm muita ansiedade de tocar, né? Tem muita... a Abinadab pode até falar melhor depois, porque está coordenando, é diretor de um campus onde é voltado para a inovação, tecnologia, educação, e as pessoas entram querendo já mudar o mundo. E é o caminho, eu acredito que sim, também. E eu queria até dar exemplos das estratégias que o nosso é bem palpável para as pessoas que têm essa ansiedade entender, para você entender mais ou menos como é que a gente está fazendo, né? Todos têm as suas estratégias. Tem o macro objetivo, tem as estratégias e tem as ações. Vou falar sobre as estratégias, 4, para você ter noção do que a gente trabalhou nesse tempo todo. Uma das estratégias do primeiro, o nosso objetivo principal é estruturar um polo de inovação e tecnologia aqui, porque tem muitas coisas acontecendo sobre inovação e tecnologia aqui na nossa região, em todos os municípios, mas eles não estão coordenados, cada um fazendo o seu. Então, a gente precisa trazer essas pessoas e trabalhar de forma unificada, orientada, coordenada, para que a gente tenha alcance objetivos maiores, né? E não sozinhos, né? Então, uma das estratégias abaixo esse objetivo principal é desenvolver um ecossistema regional de inovação e empreendedorismo, né? Isso vai dar subsídio para muitas coisas, para o varejo, por exemplo, para todas as outras áreas. E isso tem que ser de forma, como é que eu posso dizer, sistêmica e modelada através de uma metodologia. Isso não pode ser simplesmente jogado, tem uma sala aqui, ela representa um polo. Não é assim. Inclusive, nós já começamos a trabalhar, mesmo sem lançar agenda, já começamos a trabalhar o ano passado. Amanhã tem reunião, inclusive, junto do SEBRAE. O SEBRAE que está trazendo essa modelagem, que é o sistema ELI, que é Ecossistemas Locais de Inovação, e nós estamos fazendo com o Marcos Suassuna, que é das cabeças pensantes do Polo Digital em Recife, só para você ter ideia. Um dos maiores polos da América do Sul, que está exportando tecnologia para a Europa e para o mundo. Então, o cara que ajudou a modelar lá vai estar ajudando a modelar o nosso. Então, acredito que nós estamos fazendo tudo pelo caminho certo. Esse é um ponto. Tem muita coisa, tem várias ações, são dezenas de ações abaixo dessa, mas essa é a nossa estratégia desse polo, né? A segunda é desenvolver uma cultura de inovação e empreendedorismo a partir do sistema educacional. Então, é preparar os jovens na base. Não adianta a gente falar sobre empreendedorismo quando o cara está na universidade. A gente tem que começar a falar e educar quando as pessoas são crianças, né? Com nossos jovens. Então, a gente tem uma estratégia para a base, para a educação, para conversar nesses municípios. O terceiro é estruturar um parque tecnológico Celso Furtado, como o Alexandre já falou. Também estamos andando, está numa fase já de documentações formais, já está concebido, inclusive.
né? Nós estamos na parte jurídica, desculpa, nós estamos na parte jurídica da formação, e isso vai trazer uma descentralização do parque tecnológico lá em Campina Grande, que é um dos maiores do Brasil, se já foi o maior do Brasil, é um dos maiores do Brasil, extrema importância para o Brasil, um dos maiores do Nordeste, se eu não me engano, é entre os 3 maiores do Nordeste, é o segundo do Nordeste, se eu não me engano, e a gente já está bem adiantado em relação a isso também, junto com o UFCG, né? E o quarto, que é desenvolver um pacto de políticas públicas e de fomento à inovação, porque a gente tem que andar lado a lado com o poder público, não tem jeito. Então, não adianta a gente ficar falando sobre isso, criando estratégia e tudo mais, mas se isso não for adicionado às políticas públicas de cada município, né? Então, as câmaras vão ter que trabalhar, a gente vai ter que trabalhar junto com as câmaras de vereadores, vamos ter que trazer isso para as leis de políticas públicas para incentivar todos esses pontos que eu falei, e aí temos várias ações para fazer também. Eu me sinto muito contemplado nesse projeto, porque eu sou uma das pessoas que também passei muito tempo lutando sozinho. E quando eu entrei, disse, poxa, aqui tem várias pessoas que têm a mesma vontade que eu tenho de transformar economicamente o nosso território, né? E a gente ter uma vida digna para digna para todos. Para mim foi uma coisa que me contemplou bastante, sabe? Então, estou muito feliz em participar desse projeto. Esses 8 encontros passaram até rápido. Achei que devia ter tido mais um pouquinho, mas agora é hora de arregaçar as mangas, né? Porque a gente tem que entregar a agenda, trabalhar e monitorar, que é o que a Júlia falou, que eu acho que sem o monitoramento ele vai se perdendo. Então, nós estamos ali o tempo todo monitorando os indicadores. Uma das grandes vocações da cidade, aliás, não é apenas uma, né? São várias, mas a vocação primordial é a educação. Perfeito. Né? E a Abinadab Andrade está aqui representando o Instituto Federal da Paraíba, o IFPB, e pode falar da importância da educação estar inserida nesse contexto de liderança, né? De desenvolvimento sistêmico de toda uma região. Boa tarde. Boa tarde, Adeus. Boa tarde aos nossos colegas, né? Boa tarde a todos os ouvintes. E nós entramos porque nós sempre tínhamos esse questionamento da parte da educação. Somos a cidade que ensinou a Paraíba a ler, mas a gente não via essa participação da parte educadora das instituições de ensino envolvidas diretamente nessas ações de planejamento. E veja como é importante a gente ter esse elo e juntar esses líderes e essas instituições para poder ter uma agenda que direcione as tomadas de decisões. Quando a gente começa lá, a gente é bem relembrado, né, que nós estamos lá com o nosso CPF e não com o nosso CNPJ. Porque a capacidade ela é das instituições, mas quem faz é o CPF. Quem faz são as pessoas que se identificam como liderança e que têm essa capacidade de, muitas vezes, encarar o desafio e fazer acontecer. Então, assim como na instituição de ensino, assim como na prefeitura, assim como no governo, assim como nas empresas, nós precisamos de planos diretores, nós precisamos de planos de trabalho. A instituição de ensino precisa de um plano de desenvolvimento institucional, onde vem todas as outras documentações. O prefeito precisa estabelecer o plano diretor da cidade, só que estabelece isso com base em quê? Então, essa agenda ela vem como uma dessas ferramentas norteadoras para que as instituições de ensino, para que o comércio, para que as prefeituras, para que todas as instituições que realmente fazem acontecer tenham essa referência, possa ter esse documento e referenciar que tomada de decisão. Né? Euclides da Cunha disse que o sertanejo, antes de tudo, é forte, mas força não direcionada também não resolve. Né? Nós temos a nossa força como instituição de ensino, a CDL tem a sua força como nessa parte do comércio, mas se a gente estiver fazendo, tensionando em lados opostos, nós não vamos para lugar nenhum. E a partir do momento que a gente une essas forças para estar do mesmo lado, com um documento que foi construído com toda essa visão, com toda essa particularidade, nós temos como justamente apresentar algo que seja útil para a nossa região. Então, os 15 prefeitos têm o mesmo documento norteador, onde cada um poderá fazer a sua força na mesma direção. Todas as instituições de ensino, seja pública, seja privada, seja de ensino básico, seja de ensino superior, de ensino técnico, vai ter um documento que norteie e que permita que cada um faça o seu planejamento institucional direcionado para um mesmo lugar, somando força, porque aí sim, a nossa região desenvolvida,
todos nós crescemos juntos. Então, a integração das instituições de ensino com esse projeto, com essa ação, vem ser, pelo menos na análise que a gente fez durante esses encontros, inovador. Porque a gente desconhece algo tão integrador. A gente desconhece uma ação que realmente veio colocar junto, na mesma mesa, com o mesmo lápis, diante do mesmo papel, para planejar junto e trazer esse planejamento e trazer esse norte, para que cada setor da sociedade possa ter esse norte e fazer força comum, aquela força unida, né? A gente falando do aeroporto lá nas discussões, né? E por que demorou tanto? Quando a gente vai observar na sua essência, foi falta de cada coisa no seu devido lugar, cada um fazendo força para o mesmo alvo. E quando isso acontece, tem um resultado. Então, a gente acredita muito que essa agenda, essa possibilidade vai, de fato, desenvolver não só a cidade de Cajazeiras, mas a nossa região, que são os 15 municípios. Abinadab, você toca num assunto bem importante, e o tema é em relação ao aeroporto, e eu preciso fazer essa rememória aqui, né? Trazer à tona novamente isso. De fato, a classe política lutou durante muito tempo para a retomada dos voos, é verdade. Pelo balizamento noturno também, mas algo que, na minha opinião, é uma opinião pessoal, foi essencial para essa tomada de decisão do ponto de vista governamental, mas também da empresa, foi o estudo técnico que provou a viabilidade econômica. Azul, qualquer empresa pode implantar voo, porque se tiver voo regional aqui, vai ter demanda. Então, acho que aquele estudo técnico de viabilidade econômica da região como um todo foi algo que foi o grande divisor de águas, né? Porque ali o governo, os políticos não tinham mais o que dizer, porque tinha um estudo técnico, né? Não era um estudo politizado, né, de A ou de B, mas era um estudo técnico de uma empresa que provou como 1 mais 1 igual a 2 tinha realmente a viabilidade econômica. É a minha opinião, a minha singela opinião. Então, dia 30, façam novamente esse convite, reforcem esse convite para que outros líderes, né, tantos e tantos líderes que nossa região tem, possam participar e ingressar também nessa luta. Vamos lá, quem vai reforçar o convite? Marcelo, Abinadab, Silton. Silton! Pareceu o programa de auditório agora. Eu peguei o microfone porque eu tinha... Cada um estava com o microfone, mas um tensionando, né? Não, eu queria pontuar uma coisa, que é uma observação do que eu percebo do mundo como urbanista. Existe um movimento natural em todas as cidades do mundo em que a tendência é que as regiões elas consigam resolver os seus problemas. Então, aquela história de que tudo é capital, isso paulatinamente está se acabando. Então, está se descentralizando. Então, uma atitude como essa, uma agenda como essa, ela chega no momento correto, no momento certo. Agora, é preciso que o meio político e a classe social entenda que é preciso dar vazão à análise técnica, como você falou aí da questão do estudo, né? Então, é uma tendência mundial que as regiões consigam resolver os seus problemas sozinhos. Ter um laureano aqui é ideal. Eu não preciso mais estar usando as BRs, me arriscando, né? Isso a gente está pegando um exemplo de saúde, né, que é mais delicado, é mais sensível, a gente consegue perceber mais. Mas isso tem que acontecer, Marcelo, em todas as searas. A gente não precisa, nós temos faculdade, nós temos pista de pouso, nós temos hospitais, nós temos instituições consolidadas. Então, nós temos água. Temos água, que é essencial à vida. Nós temos energia solar. Energia solar energia renováveis. Em grande quantidade, ali é infinita, né? Então, a gente faz esse chamamento, dia 30 é a oportunidade. Lembro que esses 5 que estão aqui são os 5 que se dispuseram a vir entrevistar, né? A ser entrevistados, né? São desinibidos, né? Aqui a gente notou pela fala da nossa amiga Júlia. Mas existe todo um grupo de líderes que nos deram suporte, que estiveram com a gente poderia até nomear, mas eu acho que corremos o risco aqui de esquecer alguém, mas
mais de 40 pessoas que estiveram envolvidas em todo o processo, sem falar de 2 pessoas fantásticas que estiveram com a gente, que foram os 2 facilitadores, eu posso chamar assim, as 2 referências que nós tivemos trilhando o nosso caminho, né, com a metodologia que o Sebrae nos trouxe, que foi o Arnaldo e foi o Rômulo, né? Então, chamamos você para dia 30, quem tiver a intenção de ir, entre em contato com um de nós, ou acompanha nas redes sociais, o grupo Movimento Sertanejo Líder, que de terça-feira às 19 horas no SESC Senat vai acontecer a apresentação formal, né, dessa agenda para procura o Sebrae também, pode procurar o Sebrae, quem tiver interesse, porque os convites são dados para aquelas pessoas que se mostrarem interessadas, que fica mais fácil. O Senac também, né? Senac. Então, a gente faz esse chamamento, agradecemos o espaço desse... Olha só, temos até TV. Temos. Né? Então, a gente tem tudo aqui. Então, são 15 municípios que podem viver praticamente independente da capital do estado. Por que não? Né? Nós podemos resolver os nossos problemas. E é isso que a gente quer mostrar com essa agenda do MOV, né? Movimento Sertanejo Líder. Na verdade, Zé Neto, essas abordagens do Cilto, isso é o objetivo com essa apresentação, com esse transbordamento desse projeto. A gente quer quebrar aquele paradigma chamado do Nordeste, do interior do Nordeste, o semiárido nordestino, aquela tese, Abinadab, do pobrismo. Isso tem que acabar. Nós vamos mostrar, nós vamos demonstrar, ou seja, que o Alto Sertão da Paraíba, especificamente, não quero me ater ao todo do Nordeste, mas na região que nós habitamos, nós somos uma terra de oportunidades. E vamos provar. Eu citei aqui, no off aqui com o Cilto, nós temos energias renováveis aí, nós temos fazendas de painéis fotovoltaicos, nós temos estudos que eu tive acesso há 2 meses atrás, a nossa região está chamada nos mapas dos ventos. O que é isso? É o potencial de energia eólica que nós instalarmos aquelas torres. Nós temos água do São Francisco aí para 200, 300 anos aí. Ou seja, esse é o grande desafio que nós, justamente, nos nossos encontros, a gente batia. Nós não viemos só para vir aqui, fazer um curso e cruzar os braços. A maioria de pessoas do perfil que se identificam, eles são pessoas proativas, vêm para fazer a diferença. E considerando, não questão de pouca modéstia, geralmente ali nesse espaço não estava faltando massa cinzenta, não. Eu acho que tinha sobrando. E isso aí, na outra ponta, é o compromisso de tornar realidade que o Alto Sertão da Paraíba, necessariamente, vamos provar que é uma terra de oportunidades. E é mesmo. Para encerrar com Júlia novamente, pode ser? Júlia, muito obrigado. Reforce o convite para quem está agora nos acompanhando em casa, onde estiver nessa nossa região, para discutir esse programa tão essencial. Eu queria realmente reforçar, né, agradecer mais uma vez o espaço e a oportunidade e reforçar o convite para que todos possam, todos que se interessarem, né, por conhecer a nossa agenda Líder, que é uma agenda do território, e participar também. Marcelo lembra bem, esse momento agora é de apresentação, né, a partir de vamos dizer assim, de uma audiência pública, porque a gente vai tornar público tudo isso que nós colocamos aqui, e as pessoas vão, de fato, conhecer quais são esses eixos, quais são essas estratégias, né? E o que vem depois, é importante dizer, como o Marcelo colocou também, que o movimento não encerra aí, esse movimento de líderes, né? A gente vai, sim, continuar com os nossos fóruns setoriais, com discussão permanente e monitoramento. E, assim, deixar uma mensagem final, né? Reforçar a data e o horário, terça-feira, dia 30, a partir das 19 horas, no auditório do SESC Senat. E finalizar dizendo que essa agenda ela é de todos, né? Assim como a gente discutia tanto no Líder, e Zé Neto trouxe de uma forma tão feliz aqui, esse movimento é mundial, né? A própria Organização das Nações Unidas, desde 2000, já fazia isso de forma sistematizada. E agora chegou a nossa vez. Mas ela efetivamente só vai ganhar vida e vai acontecer quando a população também entender, conhecendo os dados e os indicadores do seu território, aonde ela quer chegar. A agenda é uma ferramenta para isso. Por isso fica esse convite especial, Zé Neto.